avalanche de lama no Nepal e no Tibete deixa 95 mortos e cerca de 600 desaparecidos, entre eles centenas de estrangeiros. Equipes de resgate buscam por... Pelo menos 95 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas no Nepal e no território chinês do Tibete. Avalanches de gelo, rocha, terra e água levaram o que havia pela frente nos dois lados da fronteira, aqui nessa região que a gente mostra aqui no mapa. Os locais mais afetados são Rasua, no Nepal, e Girong, no Tibete. A suspeita é de que um terremoto nessa área montanhosa, encharcada por dias seguidos de muitas tempestades, tenha provocado a avalanche. A Cecília Malan está desde cedo acompanhando as informações que chegam dessa tragédia na região do Himalaia e traz todos os detalhes para a gente. Cecília, boa tarde. Já se sabe se foi mesmo um terremoto que provocou essa avalanche tão devastadora? Ele já morreu. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. É o que diz o ministro do Exterior do Nepal. Um terremoto atingiu a região por volta de 8h30 da manhã, hora local, 11h30 da noite no horário de Brasília. Informações preliminares indicam que este tremor desencadeou o deslizamento de uma geleira que, por sua vez, provocou inundações repentinas. O Serviço Geológico americano confirmou o tremor de 4,4 de magnitude na fronteira do Himalaia entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, na China. Até agora, 95 mortes foram confirmadas oficialmente no Nepal. Este número deve subir à medida que socorristas vão chegando às áreas mais atingidas, algumas de difícil acesso. Agora há pouco foram divulgados os primeiros números do lado chinês da fronteira. 3 mortos, 265 desaparecidos. O Itamaraty diz que não há, até o momento, informações sobre brasileiros desaparecidos. A tragédia de hoje é o maior desastre no Nepal desde o terremoto de 2015, que tirou a vida de quase 9.000 pessoas. O governo declarou a área afetada como zona de desastre pelos próximos 3 meses. Esse vídeo, gravado de um ônibus, mostra o desespero de quem está dentro e fora do veículo. Pessoas correndo para escapar do deslizamento de terra devastador e da água lamacenta que transbordou dos rios. Estradas e pontes desapareceram. Prédios desabaram como se fossem feitos de papel. Só no Nepal, 579 pessoas estão desaparecidas, sendo que 466 são turistas estrangeiros. A região é um destino popular entre montanhistas e também peregrinos hindus e budistas que viajam para fazer orações em locais religiosos do país. 105 desaparecidos são da Índia. Há também 33 cidadãos do Reino Unido, incluindo uma adolescente de 13 anos, 54 pessoas dos Estados Unidos, 17 da Malásia, 4 da África do Sul e 8 da Coreia do Sul. Os sul-coreanos estavam ajudando a construir uma usina hidrelétrica na região. Outras nacionalidades ainda devem ser confirmadas. Mais de 110 sobreviventes foram resgatados pelo exército nepalês durante a manhã, mas os helicópteros estão enfrentando dificuldades para pousar por causa do nível elevado das águas. Essas imagens mostram a enxurrada de rochas, lama e água que interrompeu as comunicações e o fornecimento de energia na região. Do lado chinês, imagens fortes mostram a correria no momento em que a avalanche de lama desce da montanha, engolindo tudo pela frente. Esse prédio enorme é um posto de controle na fronteira. Ficou completamente encoberto. Nesse lugar, policiais, militares, funcionários da alfândega e da imigração estão entre os desaparecidos. O presidente Xi Jinping ordenou uma gigantesca operação de resgate com quase 600 socorristas convocados. Eles estão equipados com drones de reconhecimento, scanners a laser e detectores de sinais vitais. Um deles disse à TV chinesa que levaria ao menos 4 horas para chegar ao local mais afetado. Minha filha. Sabemos, Kovalik, que essas primeiras horas são cruciais para encontrar sobreviventes e retirar pessoas de áreas ou construções com risco de desabamento.
Enxurradas repentinas são um problema recorrente nessa região do Nepal, na fronteira com a China, e autoridades locais advertem que uma segunda inundação pode ocorrer. Na vizinha Índia, autoridades alertam para o risco de enchentes e já retiraram moradores de 6 vilarejos na fronteira com o Nepal. Seguimos acompanhando essa tragédia, Kovalik. Isso, Cecília. Qualquer novidade, avisa pra gente. Até mais. Um terremoto de magnitude 4,4 foi registrado nessa região pouco antes da avalanche. Como mostramos há pouco, ele pode ter contribuído para essa tragédia. Então é uma região, além de ser elevada, né, ela é muito irregular, montanhosa, portanto, também, como é muito elevada a altitude, você tem geleiras de altitude, né, então a gente tem geleiras, a gente tem lagos glaciais. Eu me lembro que nesse lugar eles estiveram, eles passaram aí. Dessas geleiras, tem a questão da barreira climática que as montanhas geram naquela área, portanto, tem muita chuva, né, também na parte, vai acumulando, né, as nuvens, né, então é uma região assim bem propensa a esse tipo de acidente que aconteceu, que é uma avalanche, né? Pelo que a gente está, eu também estou vendo aqui as informações que estão chegando, né? Tá tudo foi muito recente, né? Foi uma avalanche de detritos, mais neve, mais água de degelo, né? Que parece que bloqueou algum corpo d'água, né? Ou o prédio desabou esse prédio aí, ó. Né? E isso, então, causou esse deslocamento de um volume de água muito grande, com detritos, para essa região populosa. O que aconteceu aí é que esse regime monsônico, né, que são chuvas muito concentradas, que ocorrem nessa época do ano, coincidiu com o terremoto. O terremoto ele entra como um gatilho para tornar ainda mais catastrófico o efeito dessas chuvas concentradas. Esse gatilho fez com que as geleiras também se soltassem das montanhas onde estavam e fez com que o efeito fosse mais catastrófico ainda. A gente chama esse tipo de deslizamento de avalanche de detritos. É uma quantidade muito grande de areia, silt, argila, blocos rochosos que descem, ainda mais com esse confinamento, esse vale em V, como nós chamamos, torna mais catastrófico ainda. E com residências, ocupações, como a gente pode ver pelas imagens. Aí pessoas vão morrer. O JH conversou com um brasileiro que mora em Katmandu, a capital do Nepal. Ele contou como autoridades e moradores estão se mobilizando para ajudar as vítimas. O que a gente sabe é que já foi mobilizado pelo governo o exército. A gente já viu imagens, né, da parte da tarde de resgate de pessoas que estavam ainda presas na lama, suas casas, né, e as que eles conseguiram resgatar. Também há uma mobilização por parte da China, como aconteceu na fronteira. E agora as pessoas estão, voluntárias e outras pessoas estão já começando a se mobilizar, inclusive a gente, para tentar fazer alguma coisa, como as pessoas vão precisar de água, comida, enfim. Né? Agora a gente sabe que caiu várias pontes de acesso para vilarejos, pequenas cidades. Realmente é uma catástrofe a proporção é muito grande, né? Eu estava fazendo compra no supermercado com a minha esposa e vi nas redes sociais aparecendo e fui checar se era verdade. Então não houve um alerta. A gente vê que nas imagens, algumas imagens que tem aqui melhores, que na fronteira da China, onde chegou, houve ali algum tipo de sirene tocando e as pessoas correndo e tal. Mas no Nepal também, nas imagens, viram só pessoas, eram pessoas comuns, né, tentando avisar as pessoas que a lama estava vindo. A gente também é desafiado a fazer alguma coisa. É o que a gente vai tentar fazer junto com a comunidade nepalesa e até mesmo brasileiros do Brasil e brasileiros aqui, tentar fazer alguma coisa para aliviar, né, um pouco para essas pessoas que foram atingidas de alguma forma por essa catástrofe. Olha, se houver novidades sobre essa tragédia, a gente volta com informações ainda no Jornal Hoje. Aqui no Brasil, criminosos usaram... Olá, boa tarde. Passa de 350 o número de mortos na avalanche de lama no Nepal e no Tibete. Equipes de resgate procuram por mais de 1.000 desaparecidos e usam helicópteros na entrega de alimento em áreas isoladas. Na Bahia, por de 360 o número de mortos nas avalanches que destruíram vilarejos inteiros no Nepal e no Tibete. São mais de 1.000 desaparecidos e autoridades locais alertam.
ainda há o risco iminente de novas inundações. O Murilo Salviano traz os detalhes pra gente. Murilo, como é que está a situação por lá nesse momento, por favor? Bem preocupante, Kovalik. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a preocupação agora é justamente com essa parte dos sedimentos, da inundação, que ficaram represados e que podem estourar, deixar a situação ainda pior. O Nepal e a China alertaram hoje sobre esses novos riscos de enchentes, apontaram a existência de 2 lagos que se formaram em ambos lados da fronteira entre os 2 países. A avalanche de ontem foi arrastando tudo, montanha abaixo. E agora toda essa massa de rocha, pedras, sedimentos que ficou represada num ponto do rio tem risco de romper e provocar uma nova enchente. As autoridades mandaram os moradores ficarem longe dali, das margens dos rios. É um drama a mais que se junta à difícil tarefa das equipes de resgate. Além de procurar por sobreviventes submersos ali no lamaçal, os socorristas também precisam chegar até as comunidades que ficaram completamente isoladas. O exército do Nepal afirma que conseguiu resgatar 362 pessoas de ontem até hoje e o número de desaparecidos passa de 1.000. A ajuda internacional está crescendo, o Banco Mundial disponibilizou 160 milhões de dólares em ajuda de emergência para o governo nepalês. União Europeia e China também ofereceram ajuda. O governo daqui, do Reino Unido, prometeu 35 milhões de reais e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mandou medicamentos, tendas. A ONG Médicos Sem Fronteiras disse que um time já chegou ali na região para prestar assistência médica de urgência. E a Cruz Vermelha também anunciou a liberação de fundo emergencial. Informou que vilarejos inteiros foram destruídos, mas disse que como há comunidades isoladas por conta de estradas e pontes intransitáveis, a real dimensão do desastre ainda não está clara. A dimensão da tragédia está nas ruas, cobertas de lama. E no rosto de quem aguarda notícias dos desaparecidos. Carros, casas, vilarejos inteiros. Tudo ficou debaixo das toneladas de rochas, pedras, sedimentos arrastados montanha abaixo. Quem testemunhou a avalanche descreve um filme de terror. Esse morador do lado do Nepal disse que a água chegou de repente e explodiu como uma bomba. O rio parecia pequeno à distância, mas começou a transbordar e varreu tudo por aqui. O Keshav contou que a mulher foi soterrada. E ele ficou no terraço por 5 horas, até ser resgatado por um helicóptero. O acesso, que já era difícil por causa da topografia, ficou ainda mais desafiador com as estradas e dezenas de pontes destruídas. Em muitos lugares, só dá para chegar de helicóptero. Esse voluntário diz que não tem como saber quantas pessoas ainda estão soterradas, porque as equipes não conseguem chegar a vários pontos. O Pradip é agente de turismo e sobrevoou o local da tragédia. Ali havia hotéis, construções, projetos hidrelétricos, tudo foi completamente destruído. Ele explica que nessa época do ano, muitos peregrinos atravessam o Nepal a caminho do Monte Kailash, na região chinesa autônoma do Tibete. Eles viajam para o Festival da Lua Cheia. Por isso tem tantos estrangeiros entre os desaparecidos. São montanhistas e muitos peregrinos, hindus e budistas. Socorristas e voluntários mal conseguem andar em meio ao lamaçal, mas fazem o que podem em busca de sobreviventes. Sabem que o desafio é grande, já que uma avalanche de lama não cria bolsões de ar como num desabamento. Esse morador contou que o pai falou com a família ontem cedo, mas depois o celular não funcionou mais. Meu irmão foi até lá de carro para ver se consegue encontrar nosso pai. Ainda temos esperança de que ele esteja vivo. Na capital do Nepal, Katmandu, muita gente foi atrás de informações sobre parentes desaparecidos. A Shamind não consegue falar com o filho desde ontem de manhã. Ele é caminhoneiro e estava dirigindo na região. A Subina perdeu o contato com o marido, mas não as esperanças. Ele saiu para comprar nozes, chocolate para os nossos filhos e não voltou.
Eu só quero que ele volte para casa. Não quero nada além disso. Que drama, né? A gente vai explicar agora o que já se sabe sobre as causas dessa tragédia. O Nepal fica no sul da Ásia. Tudo aconteceu perto da fronteira do país com a região do Tibete, na China. O local tem relevo marcado por montanhas enormes, vales profundos, geleiras e encostas sujeitas a deslizamentos. Segundo cientistas, a enchente provavelmente foi provocada por uma avalanche de gelo e rocha no Himalaia. Vai aparecer aqui agora para você. Por enquanto, o mais provável é que a parte de uma geleira enorme tenha se desprendido e atingido o vale do rio Landikola. Com o impacto, esse material bloqueou e estancou violentamente a água do rio, criando uma onda de lama, água, rochas e gelo. Esse aqui é o ponto onde os estragos causados pela onda já são visíveis via satélite. O relevo dessa região também favoreceu a tragédia. A geleira desabou dentro de um vale estreito e inclinado que funcionou como um funil, aumentando a força da enxurrada. Vamos a Nova York. O correspondente Guilherme Pereira vai falar com a gente aqui. Guilherme, imagens de satélite, como a gente acabou de dizer, já dão a dimensão dessa destruição, né? É isso, Kovalik, elas são fundamentais. Boa tarde para você e para todos. A tragédia aconteceu por volta de 8h40 da manhã, um horário de muita movimentação na região do Himalaia. As imagens de satélite nos ajudam a entender ainda mais o tamanho do desastre. Em uma delas, olhem só, de antes da tragédia, a gente consegue ver o formato de V do vale, da letra V, como se fosse um funil que potencializou a destruição. Olha só como ficou depois. Vilarejo, rio, tudo isso parece destruído nessas imagens de satélite. Numa outra imagem, de uma outra parte do vale, a destruição foi ainda maior. Olha só o que aconteceu nessa região. O rio se multiplicou, levando gelo, detritos e vegetação que estavam pelo caminho. Essas imagens de satélite também mostraram que o rompimento do bloco na geleira deixou uma fenda de 914 metros de largura, é quase 1 quilômetro, uma fenda enorme no meio da montanha, numa altitude de 5.000 metros. Cientistas analisaram essas e outras imagens para tentar entender as causas dessa tragédia, e é o que a gente acompanha a partir de agora na reportagem. O fenômeno é diferente de uma avalanche tradicional. Não foi neve que desceu da montanha, foi uma placa gigante de gelo que se deslocou em uma região propensa a essa tragédia. Analisando fotos de satélite, cientistas acreditam que o bloco de gelo tinha 610 metros de largura e se desprendeu da geleira a mais de 5.000 metros de altitude. Ele caiu em queda livre por mais de 1 quilômetro e depois teve mais uma queda livre de 3 quilômetros de altura até o encontro com os rios, formando essa massa de toneladas de rochas, terra e vegetação apelidada de concreto molhado. Imagine o impacto de quedas tão altas e de um bloco tão grande. O Serviço Geológico dos Estados Unidos chegou até a registrar um terremoto de magnitude 5,2 depois do deslizamento. O Dr. Simon Cox é geólogo do Instituto Earth Sciences da Nova Zelândia e explicou como o fenômeno pode ter acontecido. A água sendo empurrada para frente e ao mesmo tempo o gelo foi derretendo e coletando mais água e outros materiais. Então você acaba tendo esse fluxo hiperconcentrado, algo parecido com um concreto. A velocidade dessa massa passou dos 100 km por hora, chegando até a 200 km em alguns momentos. Tudo que estiver no caminho é incorporado. É muito perigoso. Sinceramente, eu nunca tinha visto nada parecido. Um fenômeno raro aliado a uma cadeia de acontecimentos gerou uma tragédia humana que os pesquisadores ainda têm dificuldades para entender.
Mohan Bahadur Chand, professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade de Katmandu, no Nepal, disse que eles não conseguem imaginar uma enchente tão grande sem nenhum lago glacial envolvido. A dificuldade para acessar as montanhas e os recursos nos limitam a entender melhor esses desastres. Enquanto isso, essas lacunas na compreensão das montanhas, das geleiras e de outros fatores estão nos tornando cada vez mais vulneráveis a muitos desastres. Um outro fator está sendo discutido por cientistas e pesquisadores. Qual é a responsabilidade da mudança climática neste tipo de desastre? Ainda é cedo para determinar que ela foi a única causa. Mas é fato, a Terra está mais quente e as geleiras estão derretendo mais rápido. O solo congelado das montanhas que segura o gelo também está mais instável e as chuvas nessas regiões mais frequentes. O Dr. Simon explicou que as encostas estão mais expostas e tendem a desabar em várias montanhas do planeta. Não dá para dizer que a mudança climática está causando um evento específico como esse, mas dá para dizer que a frequência está aumentando porque essas condições climáticas estão presentes e podem se aliar a algum outro pequeno gatilho. Aqui no Brasil, 10 pessoas